Aí. Agradecer a Milena aí para suprir essa demanda nossa de apoio da Sete Meio Ambiente, nas férias aí do Felipe, né? E para os encaminhamentos aí que ele deixou para poder realizar essa reunião de hoje. Hoje, em especial, a gente tem uma pauta que a gente trouxe um convidado, né? Uma pauta que tem como tema escassez hídrica, que foi sugerida pela conselheira Margolaine. Margolaine, ela não pôde estar presente hoje, está com algumas questões de saúde aí que ela está resolvendo, mas aí, como a reunião vai ser gravada, tanto ela como os demais conselheiros aí do CREA que gostarem de estar se inteirando sobre esse assunto de escassez hídrica, que está bastante à tona aí, né, tanto na mídia quanto afetando a vida das pessoas. Hoje, para vocês terem uma ideia, na região metropolitana a gente está com mais de 1 milhão de pessoas aí que estão sendo atingidas pelo racionamento, né, de abastecimento de água, aqui na região metropolitana de Curitiba falando, mas tem outras regiões também que a situação está crítica. Curitiba talvez seja uma das piores, né? E é uma das piores aí nas últimas décadas. Isso aí com certeza o Arlan vai poder dizer melhor sobre isso. Então a gente trouxe o Arlan aqui para falar sobre esse assunto, que é especialista na área. Então, só rapidamente apresentando, o Arlan, ele é engenheiro sanitarista ambiental pela Universidade Federal de Alagoas, com mestre em engenharia hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele atua no quadro do CIMEPAR. O CIMEPAR, para quem não sabe, ele mudou, né, de arcabouço, vamos dizer assim. Antes ele fazia parte da SET, que é a Secretaria de Tecnologia de Estado, e passou desde o ano passado para a SEDEST, que é a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, antiga SEMA. Então, o CIMEPAR hoje ele está no guarda-chuva da área ambiental, né? Então, isso foi uma alteração de Estado aí, e na minha visão foi estratégica para o futuro aí do monitoramento e da previsão hidrometeorológica. E hoje coordena aí a parte de inovação, né, e do CIMEPAR como pesquisador. Alguns trabalhos aí na parte de previsão de vazões, né, e em bacias hidrográficas. Hoje atua na bacia do Iguaçu, a nossa bacia aqui da região metropolitana de Curitiba, bacias do PCJ, Sistema Cantareira, bacia do Rio Paraguaçu, da Votorantim Energia, e outras bacias aí através de uma parceria com a Sanepar, que está sendo desenvolvida, né? Justamente para monitorar de maneira mais eficaz os mananciais de abastecimento público. Então, queria agradecer a presença do Arlan e passar a palavra desde já para você fazer a sua explanação, Arlan. Muito obrigado. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né, Bruno? É um prazer muito grande estar podendo contribuir aí com o nosso Conselho Regional. Eu espero que a apresentação ela sane algumas dúvidas, e dê uma percepção importante, uma percepção assertiva desse problema que, como muito bem colocado aí pelo Bruno, tem sido um problema muito importante porque afeta tanta gente em tão pouco tempo, né? E ainda mais numa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, aí existe uma superposição de problemas aí, né? Que, de certa forma, estão interligados. E, infelizmente, como a gente vai discutir aqui mais para o final da apresentação, o prognóstico, o cenário que nós temos aí para os próximos meses, ele não é nada favorável para a nossa região aqui metropolitana de Curitiba. Então, eu tomei a liberdade de adaptar alguns slides de uma apresentação que eu já tenho feito ao longo aí desses vários meses, né? Desde que a crise hídrica começou, eu tenho aprimorado essa apresentação e eu gostaria de compartilhar com vocês ela aqui. Sintam-se à vontade para a qualquer momento interromper ela, tirar dúvidas, parar numa figura, a gente poder conversar e discutir um pouco mais. Eu entendo que hoje a gente tem um público um grupo extremamente qualificado aqui de pessoas técnicas, né? Então, se houver qualquer dúvida metodológica ou algo que a gente possa ir mais a fundo, né, no sentido de colaborar aí, fiquem à vontade para interromper. Então, eu vou compartilhar aqui, eu só peço que me informem se o compartilhamento... se bem que aqui é o Zoom, vocês podem dar um ok aí. Deu certo.
Uhum. Aqui. Então, eu vou compartilhar assim. Eu acho que eu até não vou manter o modo... Isso, beleza. Bom. Então, eu vou começar falando um pouco do histórico, né, que a gente teve da crise hídrica e como que nós chegamos na percepção desse problema. É importante a gente entender que a seca, ela é um fenômeno muito difícil de ser monitorado, é um fenômeno muito difícil de até sequer ser definido, né? Então, hoje, nós temos uma grande dificuldade em definir quando começou efetivamente essa seca. Não do ponto de vista da percepção dos setores institucionais, mas do ponto de vista, digamos, matemático e estatístico, né? Por quê? Porque se a gente pega e faz as contas matemáticas, estatísticas, analisando a série histórica, né, a gente vai acabar chegando no início de seca aqui no Paraná, que é bastante tardio comparado com a seca que foi sentida inicialmente pelo setor energético. Então, o problema da seca, da seca na região sul do Brasil, né, como ele foi desenhado, ele foi primeiramente sentido pelo monitoramento hidrológico do setor energético. Por quê? Porque o setor energético ele faz um monitoramento integrado para grandes bacias e para vazões muito altas, né? Então, eles têm uma capacidade mais... eles têm uma percepção melhor de quando as vazões, por exemplo, em todo o subsistema sul, toda a região sul do Brasil, estão abaixo das médias históricas aí por um longo tempo, né? E outro momento em que também foi percebida essa seca, né, foi no final do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, onde houve ali uma série de conflitos, né, na questão dos usos consultivos da água. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Naquela ocasião, eles estavam na época ali do cultivo do arroz, né? E o arroz, ele normalmente, ele faz uma extração inicial de água ali e depois ele só mantém aquela lâmina no cultivo, né? Lâmina de água mesmo, de acordo com a precipitação ou de acordo com uma nova extração de água que vem dos mananciais, né? Que vem dos rios. Como não houve precipitações consideráveis naquele período, eles tiveram uma extração maior de água desses rios e começou a surgir ali algum conflito com as empresas mais municipais, as empresas menores de saneamento, e o problema começou a ser sentido do ponto de vista institucional, né? No caso lá do Rio Grande do Sul foi da DRHS, da SEMA do Rio Grande do Sul. E também no setor energético, daí foi o próprio ONS, junto com a Agência Nacional de Águas, que começaram a perceber, por exemplo, que a partir ali de meados de julho de 2019, agosto de 2019, ou seja, estamos aí completando quase um ano, né? As vazões que começaram a fluir na bacia do Uruguai, aqui esse gráfico é em termos de ENA, né? ENA seria energia natural afluente, a gente pode correlacionar isso tranquilamente com as vazões naturais afluentes que chegam a todo esse sistema energético, nesse caso aqui seria a bacia do Uruguai, né? Então essa variável aqui ela está diretamente relacionada aí às vazões afluentes, as vazões produzidas na bacia do Rio Uruguai. E o que a gente pode observar é que a partir ali de meados de julho de 2019, nós começamos a ter valores aí de vazões abaixo ou próximos, todos eles abaixo aí da média de longo termo, né? Que seria essa linha aqui de 100%. Esses valores aqui são proporcionais, são calculados em cima da média de longo termo da ENA, né? E a partir de julho de 2019, então, todas as vazões que chegam ali na bacia do Uruguai foram abaixo da média de longo termo, chegando aí a valores até de 60% da MLT ou menores do que este, né? Chegando no estado crítico em maio de 2020, né? Maio, abril de 2020. Então, esse daqui é o caso da bacia do Rio Uruguai e esse é o caso aqui da nossa bacia do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu, como você sabe, é extremamente importante aí para a geração de energia no subsistema sul, né? E o que começou a se observar é que a partir então do meio do ano passado, essas vazões estavam muito baixas em relação às médias históricas. Então isso já trouxe um alerta bastante importante para o setor energético. Alerta esse que foi um mitigado ali, né? Se a gente pega todo o subsistema sul agora, o gráfico aqui não é só para o bacia, né? Eu elenquei antes a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Iguaçu, que são as duas principais, mas se a gente pega para todo o subsistema sul, deu uma confundida ali no sinal da seca no mês de novembro de 2019, quando as vazões elas foram dentro do esperado. Então aquilo dali deu uma aliviada no setor, né? E o setor voltou então com mais intensidade a destacar o problema em
janeiro, fevereiro de 2020, né? Justamente porque eles fazem monitoramento dessas vazões que chegam em todas essas bacias, dessas grandes vazões, eles observam o problema como um todo, né? E perceberam isso, então, e trouxeram à tona as salas de crise. Então, se a gente fosse pensar aqui no nosso estado do Paraná, né, na nossa atuação como estado, né? Quando foi que nós percebemos a crise hídrica? Isso foi no dia 9 de março, quando teve a primeira reunião da sala de crise da região sul, organizada pela Agência Nacional de Águas e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Né, naquela oportunidade, né, nós fomos pegos assim até que, digamos, de surpresa, porque sabíamos aí que as vazões estavam baixas na Bacia do Iguaçu para esses grandes sistemas que produzem energia, mas aí até então a gente não fazia realmente ideia de que o problema ia avançar como avançou para o setor de saneamento público, de abastecimento público principalmente, né, que é o que tem afetado aí mais de forma mais direta as pessoas, principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, já em março, nós começamos a ter esse problema trazido para o lado institucional aqui, né? Então, aqui eu estou me referindo ao CIMEPAR, mas isso sempre foi feito em conjunto com o Instituto Água e Terra, né? E tivemos aí, então, que de imediato adaptar os nossos produtos, que até então eram muito voltados para o problema das cheias, né? A nossa preocupação no CIMEPAR, ela é muito voltada para a questão da previsão de cheias de União da Vitória, cheias no Rio Pirapó, cheias no Rio Ivaí, e aí a gente ficou até meio que assim órfão, digamos, de métodos fáceis, né, de fazer o monitoramento da seca. Então adaptamos aí todos os nossos produtos de monitoramento de chuva. Isso a gente faz por meio de radares, satélites e de uma rede de pluviômetros e também uma rede de postos fluviométricos que é bastante ampla e muito bem operada aqui no estado, né? Adaptamos esse produto então para fazer o monitoramento aí da seca meteorológica, né? Quando a gente fala em seca, a gente tem eu gosto de usar dois termos. Não gosto de usar os termos escassez, estiagem e seca, fazer distinção entre eles, porque me parece que um uso mais nacional, né, desses termos. Eu prefiro utilizar os termos seca meteorológica, que é a seca que ocorre quando existe aí um período curto, relativamente curto, de baixas precipitações, e a seca hidrológica, que é quando existe um período mais longo de baixas precipitações, que causa, então, uma diminuição nos volumes nas vazões dos rios. Eu prefiro usar apenas a distinção entre seca meteorológica e a seca hidrológica, e não fazer o uso desses dois termos, estiagem e seca, na conotação que é feita, dizer que a estiagem é um fenômeno que tem maior recorrência, a seca menor recorrência e a seca mais natural. Isso daí é uma convenção que se utiliza apenas aqui na nossa região, assim, pelo que eu tenho já me informado bastante na literatura, apenas aqui no nosso país. Mas, enfim, a gente faz então ali o monitoramento da seca meteorológica em março, e calculamos então aí anomalias de precipitação, né, que são aquele nosso indicativo, um índice fácil, para a gente entender quanto precipitou acima ou abaixo da média esperada naquele mês, né? E fazemos isso de forma espacialmente integrada para o estado inteiro. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. E nesse mesmo tempo, em paralelo, aí a gente faz uma mobilização junto ao Instituto Água e Terra, né? Que tem uma série de estações pluviométricas muito importantes para o monitoramento hidrológico. E nós fazemos então uma mobilização junto a esse órgão, para começar então a fazer também o monitoramento da seca do ponto de vista hidrológico, né? Então fazer também a análise com base nas vazões que estavam circulando nesses rios. A gente sabe que fazer medições de vazão é muito mais difícil do que fazer medições pluviométricas, né? E ainda mais medições de vazão em tempo real. A gente precisa ajustar a curva-chave, precisa ter postos operacionais, a gente precisa precisamos, né, inclusive botar em operação diversos postos aí e tudo mais. Então foi feito primeiro para a parte meteorológica, em paralelo estávamos aí construindo a infraestrutura que ia nos permitir fazer o monitoramento para a parte hidrológica. Esse daqui seria um mapa do que eu falei para vocês, né, que são as anomalias mensais de precipitação. Então, o que significa aqui? Quanto mais próximo do marrom nós estivermos nessa escala de cores,
menor vai ser a nossa precipitação acumulada naquele mês em relação à média esperada naquele determinado local. O que ocorre é o seguinte: nós utilizamos a medição da chuva por meio de uma integração entre radares, satélites e uma rede pluviométrica bastante extensa e muito bem operada aqui no estado do Paraná. Existe um consenso dentro dos institutos de meteorologia e existe aí já ouvi várias pessoas falando sobre isso, que existem 2 estados no Brasil que têm uma rede pluviométrica, uma rede hidrometeorológica, mas principalmente pluviométrica, tão bem operada quanto a que nós temos aqui no estado do Paraná. Esses estados são o próprio estado do Paraná e o estado do Ceará, onde lá tem a FUNSEMI também muito forte. E aqui a gente está falando então de uma rede de pluviômetros telemétricos, são pluviômetros muito bem operados também, né, que são mantidos, então nós temos poucas falhas, e isso permite que a gente faça um estudo bastante assertivo do regime de precipitações que nós temos no nosso estado aí, pelo menos desde 97, que é quando começou o monitoramento por meio do CIMEPAR, né, que é quando o CIMEPAR foi instituído no estado do Paraná. E nós então pegamos essa rede pluviométrica muito bem operada e bastante ampla, e integramos isso com a informação dos nossos 3 radares, localizados em Teixeira Soares, Cascavel e um aqui em Curitiba, banda X, né, que são muito importantes para fazer o quê? Pegar essa informação pontual do pluviômetro e espacializar ela para cobrir uma área maior. Então, a gente utiliza a informação do pluviômetro para integrar a informação do radar e nós temos, então, campos de precipitação, né, horária, inclusive, para o estado inteiro. E por meio desses campos de precipitação, a gente consegue estimar a média esperada naquele local e também a precipitação acumulada naquele local em uma hora, um dia, um mês. No caso aqui a gente está falando de um mês, né? É o acumulado para aquele mês e a gente faz aqui já a seguinte conta, né? O acumulado que ocorreu naquele específico mês, menos a média esperada, dividido pela média esperada, e a gente tem o que nós conhecemos aí como anomalias de precipitação. Quanto mais próximo do marrom essa anomalia estiver, essa anomalia vai ser negativa, né? Então vai significar chuvas abaixo do esperado, e quanto mais alta ela estiver, vai ser uma anomalia positiva, ou seja, chuvas acima do esperado. E o que a gente observa? Já a partir de julho de 2019, que foi quando começou o problema no setor energético, nós tínhamos aí uma condição quase que generalizada, ou seja, no estado inteiro, de anomalias mensais de precipitação negativas, chuvas muito abaixo do que se esperava. Se a gente vai avançando no tempo, lembrando que isso aqui está para julho de 2019, nós vamos percebendo que existe uma mistura, né, de informações. Por exemplo, em agosto de 2019, ali na região oeste já chove bastante, mas na região norte, central e também aqui mais na parte sul isso não ocorre, né? E aí avançando aí para setembro, outubro, novembro, a gente tem aquela confusão lá que teve no sinal, né? Chuvas acima do que se esperava, mas e o cenário vai avançando até que a gente chega no mês de fevereiro de 2020, quando que é o mês onde a gente pode dizer que começou de fato a crise hídrica de forma contínua. Por quê? Porque em fevereiro de 2020 houve quase que uma anomalia generalizada de precipitação no estado inteiro, menos na parte do litoral e na parte aqui do sudoeste, como vocês podem ver nesse mapa, né? No litoral, se vocês lembram do carnaval lá no litoral, chegou a chover, teve inundação, etc. Mas em geral foi quando começou o processo contínuo de anomalias negativas de precipitação. Então, fevereiro tem esse cenário, e quando a gente chega em março de 2020, que é quando começou o problema de forma bastante intensa, né, quando ele também veio para o lado institucional, nós tivemos aí no estado inteiro, de fato, anomalias generalizadas de precipitação negativa, chegando até a menos 90% do que se esperava naquele mês em algumas regiões. Bom, nós tivemos então, em termos assim bastante sucintos, né, eu vou usar aqui algumas expressões para facilitar o nosso entendimento, né. Nós tivemos um mês de março muito ruim, um mês de abril muito ruim e um mês de maio fatal. E o que isso fez? Isso nos trouxe aí ao problema que nós estamos observando desde então, que é o do deplecionamento nos reservatórios de abastecimento aqui da região metropolitana de Curitiba e do rebaixamento das vazões, da diminuição das vazões
em praticamente todos os mananciais da Sanepar. Só que, claro, o que ocorre é que esses mananciais da Sanepar, que ficam localizados em cidades menores, ele tem volumes de captação muito baixos. Então, mesmo uma grande redução dessas vazões, às vezes tem um manancial ali que capta 200, 500 litros por segundo, mesmo com uma redução muito forte dessas vazões, em alguns sistemas da Sanepar, que é onde a gente tem tido mais o problema do abastecimento, né, ainda assim dá conta de fazer essa captação. O problema ele ocorre aonde, então? Ele ocorre nas grandes captações, né? Como é o caso aqui de Curitiba, onde nós dependemos de captações em reservatórios, né? E como é o caso de algumas cidades ali importantes, como Cascavel, Maringá, Londrina, etc. Nós estamos aí junto com eles lidando nesse problema. Mas então, maio de 2020 foi quando nós temos aí o problema de forma generalizada e muito intensa no estado do Paraná, né? E todas essas informações que nós pegamos do ponto de vista meteorológico foram consolidadas junto com informações do IAT, que faz o monitoramento hidrológico, e foi emitido então aquele decreto 4626, que depois eu vou dar um pouco mais detalhado a respeito dele, né? E que permitiu então, não sei se seria esse o termo, né? A nível em termos legais, mas foi aquele que, digamos, institucionalizou o rodízio que tem sido experimentado aí por todos nós desde então. Bom, o que aconteceu? Em junho de 2020, nós tivemos um evento de precipitação muito importante, que foi por volta daquele dia 10 de junho, onde teve chuvas bastante significativas em uma boa parte do estado. Essas chuvas, elas vieram de forma isolada. Então, foi uma frente fria que veio e caiu no Paraná, trouxe um grande volume de precipitação e fez, assim, digamos que um alívio em todos os nossos problemas, né, relacionados à água. Principalmente no caso dos grandes armazenamentos. Então, esse evento específico de junho de 2020, ele foi responsável por tirar o reservatório de Foz do Areia, ali no Rio Iguaçu, né, que corresponde a 30% do armazenamento, da capacidade de armazenamento do subsistema sul. Esse evento específico de junho de 2020 foi responsável por tirar aquele reservatório no estado muito crítico de armazenamento, que estava da ordem de 15%, para uma recuperação aí, chegando a armazenamentos de até 50%. Claro que isso só foi possível graças à política do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, que permitiu fazer uma transferência de energia de outros subsistemas, onde está chovendo há muito tempo, né, o subsistema Centro-Oeste, Sudoeste ou o Sistema Nordeste, trazer energia daqueles subsistemas para cá, para nossa região, e fazer com que as usinas elétricas ali do Iguaçu trancassem a saída de água, né, praticamente zerassem as descargas, permitindo então maximizar o armazenamento aí, pensando no que estava por vir. Né? Porque, como eu disse para vocês, a seca é um problema bastante complicado. Né? Um mês chuvoso faz com que a gente tenha uma percepção de que o problema foi resolvido. E muitas pessoas tiveram essa percepção, tanto nos órgãos institucionais quanto da população em si. Mas não é bem assim, né? Porque chove naquele mês, ok, a gente recupera aí uma parte do déficit que está acumulado até aquele mês. Mas os recursos hídricos, eles têm uma coisa chamada memória hidrológica, né? Então, a vazão que está ocorrendo naquele mês, ela não depende apenas da precipitação do mês anterior ou dos 2 meses anteriores. Muitas vezes ela depende de uma série de precipitações aí de vários semestres antes disso, né? A gente depende da área da bacia, de como é que são as características hidrológicas dela, etc. E isso é muito bem observado nos reservatórios, né? A gente tem aí uma precipitação, uma anomalia positiva de precipitação em junho. Isso foi, então, como se fosse uma recarga de energias, né? Mas, de forma alguma, resolveu o nosso problema do armazenamento. Depois a gente tem um gráfico mostrando isso de forma bastante ilustrativa de como que o problema deve ser enxergado. E aí, veio julho, então, que nós tivemos um mês bom. Depois a gente tem um julho de 2020 novamente muito ruim. E esse julho de 2020 aí traz um cenário parecido com maio, onde nós temos de novo uma anomalia generalizada de precipitação negativa, chegando a valores muito intensos aí na região central e noroeste do estado. Depois veio agosto de 2020, né? Aqui nós estamos considerando esse mapa até o dia 23 de agosto. E o que se observa? Aqueles 5, 6 dias de chuva que ocorreu, aqueles 5, 6 dias de chuva que nós tivemos em agosto, foram suficientes aí para dar um alívio em grande parte do estado. Só que essa chuva não foi tão acima da média como nós gostaríamos, né?
aqui na região metropolitana de Curitiba, muito menos nas bacias que fazem a captação para os as bacias de mananciais que fazem a captação para os 4 grandes reservatórios aqui da nossa região, né? Que é a bacia do Passaúna, a bacia do Iraí, a bacia do Piraquara 1 e do Piraquara 2. Então, apesar de nós termos tido aí precipitações muito boas em agosto, o que isso fez com que ocorresse aqui no nosso sistema, que a gente chama de SAIC, né? A Sanepar chama de SAIC, que é o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba. Ocorreu apenas, de novo, um alívio naquele deplocionamento que vinha sentido que vinha sendo experimentado naqueles reservatórios desde o mês aí de fevereiro de 2020. Então, assim, o mês de junho e o mês de agosto, né, como a gente pode ver aqui, junho e agosto, que está azulzinho em relação aos outros meses, que está muito mais próximo do marrom, né, ele parece assim uma espécie de uma dose de adrenalina naquele paciente que está morrendo, né? Então, você está chegando ali no final numa situação muito crítica, de repente recebe uma dose de chuva e opa, agora a gente para o depressionamento e volta tudo como estava antes. Não é bem assim. A gente simplesmente dá uma interrompida naquele processo de decaimento dos reservatórios, mas, de forma alguma, isso é um sinal para que nós interrompamos, que a gente interrompa, né, essas medidas aí de restrição aos usos desses recursos hídricos, né? Por quê? Porque a recuperação dos recursos hídricos é um processo muito mais longo, né? Não é apenas a chuva de um mês que vai permitir aí a recuperação de um déficit que vem sendo acumulado há muitos e muitos meses, né? Aqui, então, eu tenho um GIF animado, não sei se ele pode ser mostrado aqui, acho que sim. Isso aqui faz parte do nosso monitoramento via satélite que a gente fez do reservatório da represa do Iraí. Acredito que muitos de vocês já tenham visto esse GIF, né? Mas ele mostra aí de forma bastante elucidativa e bastante clara, né, qual que é o estado aí do depressionamento que nós fizemos nesse reservatório. Então, a gente começa lá no começo do ano, o reservatório está bem cheio, né? E depois, em agosto, ele praticamente vira ali uma tripinha do que ele era no passado, né? Deixa eu ver se eu faço aqui de novo a reprodução. Isso. Volta novamente, Arma. Aqui ele está no final já, né? Dia 31 de agosto, já com essas chuvas aí que a gente teve nesses 5, 6 dias de agosto. Mas se vocês verem aqui, ó, a área do espelho d'água do reservatório do Iraí tem 3,4 km², né? Quando a gente começou lá em janeiro de 2020, estava em 7,7 km², então era mais do que o dobro, né? Aí a gente tem esse GIF aqui, ele é mais uma forma da gente conscientizar a população do que está acontecendo, né? Porque nem sempre esse espelho d'água aqui ele é totalmente representativo do armazenamento que está ocorrendo nesse reservatório. Depende da característica do reservatório, se ele é muito encaixado ou não, etc. Mas olha só, se a gente começa em janeiro de 2020, o que vai acontecendo com esse reservatório? Ele vai passando aí fevereiro, março, abril, maio, junho, dá uma recuperada. Mas depois vem julho, ele chega aí a um estado muito crítico, né? E isso mostra que, apesar dessas chuvas que ocorreram em junho e agosto, né? Isso foi somente um alívio aí para esse processo de depressionamento que vem ocorrendo desde janeiro, né? Esse daqui é o reservatório do Iraí, que abastece aí, se eu não me engano, ele é o maior reservatório em área, né? Mas não é o maior reservatório em armazenamento. O maior reservatório em armazenamento é o Passaúna, né? E ele é um reservatório bastante importante aqui para nossa região metropolitana de Curitiba. Bom, frente a isso, o que foi feito a nível institucional, né? Sendo que o problema ocorreu sendo que a gente entendeu aqui as variáveis meteorológicas, né, que mostram onde nós chegamos, né? A nível institucional, nós tivemos o decreto 4626, que ele foi lançado no dia 7 de maio de 2020, né? E decretou aí o estado de emergência hídrica no estado do Paraná. Esse decreto ele vai até novembro de 2020. Nós já estamos nos preocupando, junto aí com o pessoal do IAT, né? Como que nós vamos dar embasamento para uma possível extensão desse decreto, né? E foi basicamente o decreto aí que, não sei se esse termo seria o mais correto, do ponto de vista legal, mas eu vou usá-lo, né? Porque eu não sou especialista na área, mas foi o que instituiu o rodízio
o rodízio que tem sido promovido pela Sanepar. E graças a esse rodízio, muito bem pensado, muito bem instituído, nós não secamos aí totalmente os nossos reservatórios, né? Pois foi ele que tem permitido aí manter os nossos recursos hídricos até o estado em que nós estamos agora. E a maior parte desse decreto, ele foi a parte técnica, né, pelo menos a do CIMEPAR, foi feita em função dessas anomalias trimestrais que ocorreram ali em abril de 2020. Então, até fechar o mês de abril de 2020, o decreto foi emitido no dia 7 de maio de 2020, né, com dados até o último dia do mês de abril de 2020, né. O que nós tínhamos? Se a gente pega os 3 meses anteriores a isso, então pegando fevereiro, março e abril, nós observamos esse cenário, que é um cenário de anomalias generalizadas de precipitação negativa nos últimos 3 meses. Então, normalmente a gente utiliza um horizonte de 3 meses, né, para fazer esse cálculo. Por quê? Porque se a gente pega o horizonte de apenas um mês, ocorre como ocorreu em junho e agosto. Teve precipitações acima da média, sim, teve, mas quando a gente pega aí o acumulado dos últimos 3 meses, a gente vê que isso caracteriza um déficit aí, né, acumulado, que ainda assim está abaixo dos valores que se esperavam naquele período de 3 meses. Então, 3 meses em geral é um período aí razoável e recomendado por diversos órgãos, né, para a gente fazer uma análise da seca. Então, essa daqui foi o tipo de informação que trouxe embasamento técnico, né, para a gente poder auxiliar aí no processo decisório do decreto 4626. E naquela oportunidade nós tínhamos muito pouca experiência, né, desse problema da seca, que não ocorre agora, porque nesses últimos meses nós, principalmente assim, o CIMEPAR junto com o IAT, né, tem trabalhado intensamente aí na implementação de métodos, né, que permitam a gente estudar melhor e também ter mais dados confiáveis para entender o problema da seca aqui no nosso estado. Bom, também tem essa informação aqui, né, uma informação um pouco mais técnica. Quando a gente utiliza, em vez do SPI, a gente utiliza a informação a gente coloca naquele regime de precipitações uma distribuição estatística, né, em vez da anomalia a gente pode utilizar o SPI, que é um índice padrão de precipitação, e ele toma aí como referência, então, em termos simples, né, um desvio padrão das chuvas esperado e o desvio que se tem naquele momento, naquele último mês. Então, se a gente pega o SPI para a estação de Curitiba em si, a gente teve aí em abril, né, o SPI 3, que é justamente aquele dos últimos 3 meses, chegando a valores muito extremos, que eram até de desvios superiores a menos 3 desvios padrão, do que se esperava naquele regime de chuvas local. Então, isso daqui caracteriza, sim, uma seca extrema para a região, para aqueles dados que se tem utilizado, que se tem tomado como base. Então, esse daqui foi o SPI que nós calculamos lá em abril, né? E caracterizou aí uma seca extrema na região de Curitiba. Isso foi feito também para diversas outras grandes cidades, onde nós também temos um monitoramento meteorológico. E com isso, então, a gente conseguiu chegar naquela conclusão de que sim, estamos passando por um evento de baixa recorrência, né, um evento extremo, e que permite, então, que a gente tome decisões extremas, como é o caso aí do rodízio e dessas outras medidas de racionamento que têm sido tomadas aí pela Sanepar. Bom, eu falei um pouco, então, aqui da atuação mais institucional do CIMEPAR, né, mas houve também uma atuação interinstitucional junto aí com os nossos parceiros, o próprio Instituto Água e Terra, né, que também faz parte da CEDEST, e também com a própria Sanepar, porque o problema ele começou na parte energética, né? Começou a ser gerido ali pela ANA, pela ONS, mas depois ele foi caminhando cada vez mais para o lado do abastecimento público, para o lado dos problemas individuais de cada estado, e aí nós nos unimos aí junto com a nossa parceira Sanepar, onde então começamos a trabalhar no problema da seca e formando um grupo estadual para o monitoramento de emergência da crise hídrica, né? E também fizemos um grupo regional em que nós nos unimos, novamente Sanepar e IAT, com os órgãos de outros estados, né? Sendo estes o próprio estado do Rio Grande do Sul, lá tem a SEMA da RHS, e também a
os órgãos aqui do Santa Catarina, Epagre e Ciram, onde então nós fomos instruídos aí pela Agência Nacional de Águas e pela FUNSEMI. Nós tivemos treinamento, né, e tudo mais para fazer parte aí do programa Monitor de Secas, que eu vou apresentar um pouco mais adiante os resultados desse programa. No caso do monitoramento hidrometeorológico da crise hídrica, nós elaboramos ali um sisteminha que permite a visualização, né, é um sistema aberto, então se vocês quiserem, vocês podem acessar esse link aqui, e ele permite a visualização do estado hidrometeorológico dos 204 mananciais da Sanepar no estado do Paraná. Então, é um sistema aberto, dá para chegar lá. Você clica no mapa aqui, você vai ter uma visualização espacial, né? Então, você pode clicar, escolher um desses mananciais aqui que fazem o abastecimento de uma captação específica. E ele vai te trazer as informações de anomalias de precipitação naquele manancial. E se tiver disponível também naquele manancial as informações de cotas fluviométricas, ele também vai te trazer informação aí das anomalias de cota naquele manancial. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, o Rio Pequeno, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Em julho de 2020, nós íamos observar aqui que esse rio está com uma cota fluviométrica muito abaixo do que se esperava naquele mês, que seria dado por essa anomalia zero aqui, essa linha aqui, atravessando esse gráfico. Então, esse é o tipo de coisa que nós geramos aí para dar embasamento às decisões tomadas pelo IAT, do ponto de vista de outorga, e também para a própria Sanepar acompanhar o estado dos seus mananciais, né? Isso foi feito, então, já como um primeiro passo aí de resposta a essa crise. Agora, um programa muito importante que nós conseguimos instituir, né, junto com a Agência Nacional de Águas, foi o Programa Monitor de Secas. Esse programa ele é um programa antigo, né? Ele já existe há muito tempo lá no Nordeste do nosso país, onde a seca ela tem uma maior recorrência. E lá eles desenvolveram diversos métodos para isso, né? Inclusive foi uma iniciativa da própria FUNSEMI. E esse problema ele já é bastante antigo, mas ele agora veio a ser instituído por meio de resolução na própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? A gente tem que se acostumar agora com o nome, o novo nome da ANA, e ele foi instituído por resolução no dia 13 de julho de 2020. Então, a ANA passou a coordenar esse monitor de secas, e nós, aqui eu me refiro ao CIMEPAR e ao IAT, nós tivemos aí um processo de treinamento para sermos validadores do monitor de secas aqui na região sul do Brasil, no nosso estado do Paraná. Só que isso é feito seguindo o método da ANA, né, que é um método bastante aprimorado. Ele utiliza tanto os dados hidrometeorológicos de uma série de estações pluviométricas, fluviométricas e também satélites e radares do próprio INPE, CPTEC, etc. Mas também utiliza as nossas percepções a respeito do problema da seca como órgãos de governo. Então, a gente deve consultar aí o setor energético, o setor de abastecimento, o setor agrícola. Desse setor, infelizmente, o agrícola está um pouco distante, mas nós devemos consultar eles para entender qual que é o problema da seca local e fazer, então, uma classificação da seca, do estado da seca em diversas regiões aí do nosso país, né? E se a gente pega esse mapa aqui, que é o que está agora eu digo hoje, no processo de validação, né, que é o mapa de agosto de 2020, o que ocorre? A região metropolitana de Curitiba, aqui, abastecida pelo SAIC, encontra-se na condição S3, seca extrema. Nós estamos enxergando apenas outra região do nosso estado, do nosso país, que se encontra nessa região de seca extrema, que é esse miolo aqui no noroeste de São Paulo, aqui fazendo a divisa com Minas e tal. Então, assim, a gente realmente está numa situação bastante severa de seca, apesar dessas chuvas que ocorreram agora em agosto de 2020. Em grande parte, isso se deve ao nosso baixo armazenamento nos reservatórios e a nossa grande dependência desses reservatórios aqui na região metropolitana de Curitiba. Como vocês sabem, nós estamos aí na cabeceira da Bacia do Iguaçu, né? Então, a nossa disponibilidade hídrica ela é naturalmente baixa, né? Nós estamos no começo da bacia, digamos assim, né? E isso torna a nossa região aqui muito dependente do armazenamento dessa precipitação nos reservatórios, né? E, infelizmente, nós sabemos que esse armazenamento está muito
abaixo do que nós gostaríamos nesse período que está por vir aí, que é um período de laninha, como eu vou falar mais adiante para vocês, e é algo que mantém a gente sempre bastante alerta com relação à possibilidade de realmente ter um problema de escassez mais intenso nos próximos meses. Bom, outra iniciativa também que foi feita, tem sido tomada agora por parte do próprio CIMEPAR, é a implementação de um sistema operacional para o acompanhamento das secas nos moldes do sistema europeu, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas basicamente é o seguinte: esse sistema, ele é um sistema que tem como vantagens o fato de ser um sistema operacional, então ele vai acompanhando a cada 10 dias ou a cada semana qual que é o estado hidrológico, né, o estado hidrológico das bacias, e ele faz então uma relação das vazões que estão ocorrendo naquele momento, né, seriam essas vazões em cinza, por exemplo, e ele compara isso com as vazões Q95 ou vazões Q710 sazonais que eram esperadas naquele determinado momento. Se essas vazões estão abaixo dessas vazões de referência, nós estamos então num processo que pode ou não caracterizar uma seca contínua, né? Isso depende de uma série de parâmetros que você utiliza para definir o que é a seca, como é o tempo mínimo entre eventos de seca ou a duração mínima da seca. Enfim, aí são algumas coisas que dependem de uma certa otimização ali de acordo com a bacia, né? Tem que dar alguns ajustes naquele algoritmo operacional para decidir, então, se está ou não ocorrendo um processo de seca, né? Mas é um sistema que está consolidado hoje no continente europeu, e é um sistema que estamos tentando trazer aqui para o CIMEPAR, então, para fazer o acompanhamento em tempo real, ou melhor, tempo quase real, dessa seca, e que permitiria a gente fazer uma identificação quanto antes do processo de início de uma seca hidrológica, pensando aí num cenário futuro, né? Ter essas ferramentas operacionais aí num próximo enfrentamento às secas, que pode ocorrer daqui 10, 15 anos, a gente não sabe. Tudo que a gente pode dizer é que essas secas, elas não são fenômenos impossíveis de acontecer, na verdade são fenômenos que ocorrem com certa recorrência, e que se ocorreram no passado também vão ocorrer no futuro, e a gente tem que estar preparado para isso. Uma das coisas interessantes desse sistema operacional é que ele nos permitiu avaliar o histórico de modo relativo e estatístico, né, para confirmar então, por exemplo, que a seca de 2020, ela é de fato a pior seca da série histórica que nós temos ali em União da Vitória. Ou seja, ela condiciona, né, para a região ali do Alto Iguaçu, graças a existência de uma série histórica em União da Vitória, que é bastante de comprimento muito grande, né, comprimento em termos de anos, ela condiciona, então, a pior seca que nós temos aí desde 1930. Por que 1930? Porque é quando começou o nosso monitoramento. Então, a gente pode afirmar com bastante propriedade que essa seca que tem se instalado aqui na região do Alto Iguaçu, pegando Curitiba, indo até a União da Vitória, ela é, de fato, a que tem o maior déficit acumulado desde 1930. Né? Nós estamos falando aí da seca de 2020. Só que, claro, esse método tem as suas fraquezas também. Uma das fraquezas é que, de acordo com as definições do método, a seca já teria acabado. Então, por quê? Porque teve aquelas chuvas em junho, né? Se a gente analisa isso daqui, é o gráfico aqui das vazões que ocorreram de fato na seção de União da Vitória, e esse em laranja são as vazões esperadas de acordo com essas vazões de referência Q95 sazonais. E o que isso significa? Significa que a partir ali de julho de 2020, a seca já teria acabado. Claro, a gente sabe que a seca não acabou, mas isso daqui é um método estatístico que tem suas potencialidades e suas fraquezas, e segundo este método, nós temos aí então que nós tivemos uma seca em 2020 que foi a que teve o maior déficit acumulado da série histórica. Em termos relativos, isso daqui é suficiente, é satisfatório, porque a gente utiliza o mesmo método para outros eventos de seca, né? Então a gente consegue aí dizer hoje com bastante propriedade que sim, nós estamos vivenciando um momento extremo, e esse momento aí foi o pior desde todo o período de monitoramento que nós temos ali para a União da Vitória, sendo apenas igualado pela seca de 85-86, e depois, então, na sequência veio a seca de 2006, mas que teve um déficit muito menor, né? Mesmo assim teve um déficit importante,
e depois outros eventos aí de seca em 63 e 79. Claro, né, que a seca de 85 e 86, talvez até ela tenha passado despercebida, eu realmente não sei. Mas por quê? Porque o fenômeno da seca ele é percebido por uma série de fatores, não só aqueles dados hidrometeorológicos. Né? Assim, em 85 e 86 nós tínhamos um consumo muito menor, pressões muito menores sobre os recursos hídricos, é possível que tenha ocorrido uma seca e ninguém tenha nem sequer percebido. Né? Eu não sei de quando que é o reservatório de Foz do Areia, mas eu acredito que ele é um pouco anterior a esse período aqui, né? E, enfim, o problema da seca ele é bastante complicado. A seca de 2006, por exemplo, ela também foi uma seca muito importante, né? Teve um déficit importante acumulado, foi bem menor que o de agora. Mas, assim, até onde eu sei, o CIMEPAR, naquela oportunidade, sequer foi consultado. Por quê? Porque, claro, a nossa pressão dos recursos hídricos era muito menor em 2006 do que é hoje em 2020. Né? Aí, se a gente pega esse mesmo tipo de estudo e aplica ele na bacia do Rio Tibagi, embora nós tenhamos ali uma série mais curta, né, uma série que vai de 1980 a 2020 em Telêmaco Borba, o que nós observamos aqui? A seca de 2020 foi também muito importante, mas ela foi superada naquela bacia pela seca de 2006, certo? E depois, na sequência, vem outros eventos de seca, como é o caso de 85 e 86. Ah, mas então quer dizer que a seca, quer dizer que esse método está errado? Não, quer dizer que o problema da seca ele é muito complexo de avaliar, né? Por quê? Porque a chuva ela não ocorre de forma homogênea em todas as bacias, em todo o estado. Então, não tem nada de errado em a gente utilizar o mesmo método e perceber que, por exemplo, olha, a seca de 2006 ela foi mais severa na bacia do Rio Tibagi pelos dados de Telêmaco Borba, que tem essa série de 1980 a 2020. Já na bacia do Rio Iguaçu, que pega aqui a nossa região metropolitana de Curitiba, a seca de 2020 ela foi a mais extrema da série histórica. Lembrando que nós estamos analisando uma série histórica muito maior, lá em União da Vitória. Então, são métodos estatísticos que a gente aplica, né? Cada um tem seu mérito. Esse método aqui tem o grande mérito de ser um método operacional, que permite nos fazer o acompanhamento, e um método consolidado, né? Por um órgão de referência, que é o JRC, o Comitê Científico da União Europeia, e é o que nós pretendemos trazer aqui, então, para poder fazer o acompanhamento dessa seca e fazer, digamos, o diagnóstico do problema com bastante assertividade e com bastante propriedade. Então, basicamente, por que nós pegamos a série em Telêmaco Borba e a série em União da Vitória, né, gente? E não a série, sei lá, a série do Rio Iguaçu em Foz do Iguaçu, ou a série do Rio Tibagi, já lá mais a jusante do Rio Tibagi, ou então a jusante do Rio Paranapanema. Pelo simples fato de que nós queremos fazer uma análise sem a interferência dos reservatórios. Nós não queremos fazer uma análise que tenha interferência da regularização de grandes reservatórios. Né? Em Telêmaco Borba nós temos a usina de Mauá. Desculpa, no Rio Tibagi nós temos a usina de Mauá. Por isso que nós fazemos o estudo em Telêmaco Borba, que fica imediatamente a montante no Rio Tibagi da usina de Mauá, porque aí a gente está analisando de fato o regime natural de vazões. Né? E não as vazões regularizadas, que seriam o caso da gente pegar e fazer uma análise ali mais ajusante de um reservatório, onde a gente vai estar estudando não só a componente natural, mas também a componente da operação desses reservatórios. Né? E aí daí já entra no lado humano da história, a gente não quer fazer esse tipo de análise nesse momento. Bom, além desse monitor de secas e do sistema operacional que nós estamos implementando, também teve aí o surgimento de um importante convênio com a Sanepar, né, que prevê aí 5 anos de estudos para modelagem e monitoramento das bacias de mananciais e dos corpos receptores da Sanepar, e que é um projeto que está em andamento aqui dentro do CIMEPAR, e ele visa trazer aí uma série de informações, né, para dentro da nossa companhia de abastecimento. Então, esse sistema aqui, ele vai permitir uma série de coisas, tem aí uma componente tanto meteorológica quanto hidrológica e também ambiental, né, de estudo da qualidade desses mananciais, dessas bacias de mananciais, mas o mais importante é que ele vai permitir a gente saber, com muito mais assertividade, dizer, por exemplo, olha, os reservatórios estão nesse cenário, se chover tantos milímetros, a gente vai ter um cenário favorável, se chover menos, vai ter um cenário mais favorável e tudo mais. Isso vai permitir aí trazer uma série vai trazer conhecimento e segurança operacional aí, né,
vai trazer tanto conhecimento ambiental quanto segurança operacional para a Sanepar e também ter essa componente aí de conservação dos mananciais. Então, esse projeto ele é muito importante, ele é uma coisa inovadora, até onde eu sei, as empresas de saneamento não se preocupam tanto quanto deveriam com a sua matéria-prima, né, que é a chegada de água nos mananciais para fazer a captação, nos reservatórios, etc. E a Sanepar aí está dando um passo muito importante adiante, trazendo informação ambiental, informação hidrometeorológica para dentro da empresa, né, visando sempre a sua segurança hídrica e também a sua segurança operacional. E aí vocês podem estar se perguntando, né, bom, eu falei aqui toda essa problemática da seca, tudo que nós temos em termos de diagnóstico, né? Mas e quais seriam as causas dessa seca? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Quais são as causas desse evento extremo? A gente viu que o evento é de fato extremo, né? Nós temos aí a seca avaliada na série de União da Vitória como sendo a pior da série histórica. Bom, não é tão simples fazer uma resposta com relação a essas causas, tá? Por que que existe isso? Porque os fenômenos meteorológicos, né, as grandes oscilações oceano-atmosféricas, elas são muito complexas de nós avaliarmos sem pensar na sobreposição dessas oscilações. Então isso existe aí isso exige, né, uma componente de pesquisa muito intensa para que a gente possa dizer quais são as causas dessa seca. E o CIMEPAR tem feito isso também, mas ele tem feito isso em paralelo. Nossa preocupação aqui são previsões de curto e médio prazo, ou seja, previsões até 10 dias, né, com até 10 dias de antecedência, previsões sazonais, onde a gente vai indicar a tendência das precipitações aí para os próximos meses, né, e previsões climáticas, aí podem chegar até 3 meses, mas indicando com pouca assertividade qual vai ser de fato o cenário de precipitações que nós vamos ter lá, por exemplo, no terceiro mês. A gente sabe que quanto mais adiante a gente avança no horizonte de previsões, menos assertiva é a nossa previsão. Muitas vezes a nossa incerteza naquela previsão é tão alta que sequer faz sentido nós fazermos uma previsão em si, né? Vamos pensar assim, faz sentido eu fazer uma previsão de quanto vai chover às 17 horas do dia 13 de abril de 2025? Não. Eu até posso fazer essa previsão com modelo numérico. Posso. Mas é lógico que isso não vai ter uma incerteza tão grande que torna aquela previsão inútil, né? Então, assim, a nossa preocupação é essa, a preocupação em ter uma rede operacional, ter uma rede de informações de dados, fazer essa coleta de dados e fazer essas previsões de curto e médio prazo. Mas também existe essa componente de pesquisa, onde nós estamos tentando entender aí, né, junto com grandes expoentes aí da meteorologia local, né, como é o caso da doutora Alice Green, aí da Universidade Federal do Paraná, né, tentando entender o que causou essa seca, o que causou esse estrago tão grande aqui no nosso estado. Só que isso é uma componente de pesquisa que tem sido desenvolvida em paralelo, não existe um consenso científico ainda, nós estamos publicando artigos científicos nisso, né, passando por todo aquele processo de revisão por pares e tudo mais. Esse daqui é um dos artigos que nós estamos publicando agora, então ele está no processo de revisão por pares, é uma publicação em conjunto do CIMEPAR com a doutora Alice Green, e lá ela expõe a teoria dela, e a teoria que tem sido também construída junto com o CIMEPAR, né, que é uma sobreposição de 3 oscilações oceano-atmosféricas que veio a calhar justamente no ano de 2020, e em função dessa sobreposição de 3 oscilações, dentre elas o tal do El Niño Central, provocou aí esse cenário de seca que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, assim, eu me restringo a fazer comentários a respeito dessa componente científica, né, porque a gente tem que passar por todo esse processo de revisão por pares, essa aceitação aí da comunidade científica nacional, para a gente poder, então, ser assertivo e dizer, olha, gente, a seca de 2020 foi causada por essa sobreposição de oscilações. E a gente não faz, né, nenhum tipo de afirmação irresponsável de dizer que, por exemplo, essa seca foi causada pelas queimadas na Amazônia, etc. Não, a gente não faz isso sem ter todo esse rigor científico, né? E essa componente científica, então, está sendo abordada pelo CIMEPAR em paralelo, mas agora, no momento, o que nós temos feito é um trabalho mais operacional, que é justamente o que nos compete, né? E aí, qual que seria o prognóstico? Então, esse nós temos aí uma boa quantidade de informações para poder embasar aí o que nós temos pela frente, né? Bom, aqui a gente tem dois gráficos em paralelo, né? Eles mostram basicamente o deplecionamento
da área do espelho d'água do reservatório daí, que estava naquele GIF que eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui embaixo, então aqui tem o depressionamento dessa área, né? E aqui embaixo nós temos a precipitação mensal que ocorreu de janeiro a agosto de 2020 em relação às médias esperadas naqueles meses, né? Então, o que nós podemos observar? É que essa série de precipitações até maio aqui, que foi muito abaixo do esperado, ela provocou um depressionamento enorme da área do reservatório, passando de quase 8 km² aí, para até chegando a valores críticos aí de 2, 1 e poucos km² em julho de 2020. E a gente percebe o seguinte, né, que em junho e agosto, que foram aquelas precipitações que deram a percepção de terem sido muito boas para o nosso abastecimento aqui de Curitiba, né? Na verdade, tudo que isso fez foi precipitações ligeiramente acima da média esperada em junho, precipitações bastante acima da média esperada em agosto, mas que deram uma freada nesse procedimento aqui, ó, de depressionamento dos reservatórios, né? Existe, se a gente pegar toda a diferença entre essa ordenada aqui e essa ordenada máxima, né, existe todo esse déficit acumulado aqui para a gente conseguir voltar a um cenário favorável, que era o cenário que nós tínhamos lá, por exemplo, em janeiro de 2020, onde não havia percepção da seca, pelo menos não do ponto de vista do abastecimento público aqui da região metropolitana de Curitiba. Então, o que a gente observa é que, antes de mais nada, nós temos que frear aquela ideia de que choveu acima da média em um mês tal, então podemos agora aliviar o racionamento, o rodízio, etc. Não é bem assim. Por quê? Porque nós temos toda essa perda aí, né, esse déficit acumulado que está chegando naquele mês, né? Então eu venho falando bastante isso, principalmente na mídia. A mídia tem sido muito colaborativa nesse sentido, né? Parece que a população tem sido instruída de que não é porque choveu hoje ou não é porque choveu durante uma semana que a gente pode voltar a gastar água adoidado, né? A gente tem que manter todas essas precauções, né? E essa figura aqui mostra isso de forma bastante assertiva, né? Nós temos aí um agosto, então, que teve precipitações acima da média, mas olha só, isso daqui basicamente deu uma breve recuperada ali naquele armazenamento, né? Só que aí a gente sabe, nós estamos agora num setembro muito ruim, né? Hoje nós vamos completar aí 25 dias sem chuva na região aqui de Curitiba, né? E infelizmente o cenário que nós temos aí nos próximos dias não é nem um pouco favorável. Então eu peguei aqui uma previsão aqui de mais longo prazo, né, onde nós temos aí a saída de alguns modelos, o modelo europeu, o modelo americano, o GFS e o modelo canadense, né? E o que a gente observa assim é que na previsão mais otimista é que até o final de setembro até o dia 24, 25 de setembro, nós vamos ter aí 40 milímetros de chuva, o que é muito pouco em relação aos 100, 120 milímetros que nós esperávamos em setembro. E isso daqui é a previsão mais otimista. Se a gente pega o modelo mais pessimista, a gente está falando aí da ordem de 20 milímetros de chuva até o final do mês, ou até muito próximo do final do mês. Então, assim, de fato, nós estamos num setembro bastante perigoso aí, e que tudo indica que vai ter chuvas muito abaixo do que se esperava nesse período, né? Hoje nós estamos, então, aí completando 25 dias sem chuva, né? Esse clima de chuva que se estabeleceu na nossa cidade hoje nada mais é do que uma frente fria que veio do oceano e está encostando aqui na região metropolitana de Curitiba, mas que não está trazendo umidade suficiente para que gere chuva. E se a gente observa esse gráfico aqui, nós temos ali um sinal fraco de chuva mais para o fim de semana desta semana, mas indicando ainda assim precipitações muito baixas, né? Que só vão se concretizar assim com uma garantia um pouco maior a partir lá do dia 22, e que mesmo assim vão totalizar valores aí muito abaixo do que se esperava nesse mês, que seria da ordem aí de 100, 120 milímetros. E aí também, outra coisa muito importante é que a partir da semana passada, né, a partir do dia 10 de setembro de 2020, isso foi terça-feira passada, salvo engano, não tenho certeza agora, dia 10 foi... Bom, sei que foi semana passada porque foi quinta-feira passada. A partir da quinta-feira passada, então, já se confirmou aí o que nós já esperávamos, né? Que era a existência do fenômeno Laninha, no monitoramento aí promovido pela própria NASA NOAA, né? O que ocorre então, gente? O Laninha, ele é um fenômeno, uma oscilação oceano-atmosférica, né? Ela ocorre com uma certa frequência,
E ela representa o seguinte, ela representa temperaturas de superfície no mar, no Oceano Pacífico, abaixo da média, ali naquela região do Equador. Então, aqui se a gente pega essa mancha azul, né, isso representa uma região ali do Oceano Pacífico, onde nós temos aqui nas proximidades do Equador boias que fazem a medição dessas sea surface temperatures, né, eles chamam, que são as temperaturas de superfície do mar. E aqui ela mostra, então, que se essas temperaturas estão abaixo da média esperada naquele período, nós temos o fenômeno de Laninha, que é o que tem se confirmar, que é o que se confirmou agora, né? Se elas estão acima da média esperada no período, nós temos o fenômeno do El Niño. E nós sabemos aí existe uma certa correlação que não é uma garantia, né? Mas em geral o que ocorre? O Laninha, ele é um indicativo de chuvas mais fracas na região sul do Brasil. E o El Niño é um indicativo de chuvas mais intensas na região sul do Brasil. Então, para nós aqui, um Laninha, ele é normalmente um sinal de alerta de que vai ocorrer escassez hídrica, né? Não quer dizer que vai ocorrer, é um sinal de alerta, né? E, infelizmente, né, tudo vinha indicando que ia existir esse Laninha, né, a partir de agosto de 2020, e ele foi confirmado, então, no dia 10 de setembro, semana passada. E as previsões aí que nós temos do IRI, né, que é um instituto que faz aí previsões do El Niño, Laninha de mais longo prazo, é de que nós vamos ter aí, de fato, o fenômeno Laninha se estendendo aí provavelmente até o trimestre de janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Tudo indica que vai ser uma linha fraca e que deve, então, né, pode provocar precipitações abaixo do que se esperava nesse segundo semestre de 2020. E isso tudo nós já esperávamos desde o começo de, pelo menos, junho de 2020. Por quê? Porque nós já estávamos observando essas previsões, as previsões indicavam, então, que o fenômeno Laninha ia ocorrer aí no segundo semestre deste ano. Então, assim, isso quer dizer que o cenário que nós temos adiante é catastrófico? Não. Por quê? Nós trabalhamos com probabilidade. Então, da mesma forma que, no trimestre de agosto, setembro, outubro, que vai ser fechado no final de outubro, nós temos ali uma probabilidade de 70% de ter o Laninha, nós também temos uma probabilidade de 20 a 30%, mais próximo de 30%, de ter uma neutralidade naquele trimestre. Então, assim, nós trabalhamos com essas probabilidades, né? E a gente sempre vai para a probabilidade mais alta, que é de fato de que vai ter um Laninha aí fraco a moderado, indo até o começo do ano que vem. E mesmo assim, o Laninha não é uma correlação direta, não existe aí uma causa e efeito tão direta de Laninha vai causar escassez, El Niño vai causar enchente. Não. Mas, como nós estamos vindo de um cenário que não é nem um pouco favorável, né, um cenário de bastante escassez desses reservatórios e tudo mais, esse Laninha ele mantém o nosso alerta em alta, indicando que sim, nós devemos aí permanecer com todas as nossas restrições ao abastecimento, né, as nossas restrições à economia dos recursos hídricos nos próximos meses. Bom, eu acho que é isso, então, eu já me ative aqui bastante, né? Gostaria de auxiliá-los aí em algumas perguntas que vocês possam ter, né? E talvez esclarecer melhor algumas partes da minha apresentação aqui que podem não ter ficado tão claro. E aí eu gostaria de ouvi-los também a respeito, né, desses prognósticos que eu fiz. Lembrando sempre que não é nada catastrófico, né? A gente simplesmente trabalha com dados e probabilidade, né? E que sim, o prognóstico da seca não é favorável e que nós aí, como engenheiros, vocês como CREA, tem seria interessante ter esse alinhamento aí com essa percepção. Bom, a gente agradece aí a tua explanação, Arlan. Realmente é um tema complexo, mas você conseguiu aí trazer de uma maneira esclarecedora aí para nós, né? Para quem não trabalha diretamente com esse assunto, acho que deu para entender. Você trouxe algumas ferramentas aí, até ampliou bastante aí o leque, né, de conhecimento e nivelamento nosso. Essa questão do monitor de secas, né, que é um programa novo aí que o Estado do Paraná é signatário agora, e inicia justamente um monitoramento mais específico, aí, mais avançado em secas, porque até hoje a gente viu que não era tão necessário assim como o estado do Nordeste, por exemplo,
mas agora é importante aí para a gente, para o Estado, poder enfrentar as próximas secas que virão, né? Exatamente. Também é bem interessante essa parceria do CIMEPAR com a SANEPAR. Isso mostra que a Companhia de Saneamento começou também a se preocupar um pouco mais com o monitoramento, né? É uma coisa que até a gente critica um pouco a Sanepar, que é o monitoramento dos próprios reservatórios de abastecimento de água, que é justamente o insumo produtivo, né, de vivência da empresa. Então, acho bem interessante aí, até se puder comentar depois, como que você está vendo esse investimento, vamos dizer assim, da Sanepar em monitoramento. Eu acho que talvez seja um dos maiores ganhos aí que a gente tem com essa crise. E essa previsão, né, que você trouxe para nós aí, até não sei se o CREA também pode fazer alguma publicação nesse sentido aí, para atingir mais pessoas, né, essa parte de educação ambiental quanto ao uso racional, porque a nossa previsão é que até março a gente não se recupere, vamos dizer assim, no máximo vamos ficar na neutralidade, como o Arlan colocou aí, né, é o que me pareceu. Então, agradecer novamente. Eu abri a palavra aí para o pessoal. Acho que o Peter fez uma primeira pergunta ali sobre a usina de Mauá. Peter, se quiser colocar a sua pergunta, se não, está aberto aí. O Leandro também gostaria de falar, então está aberto aí para os participantes intervirem. Bom dia. Bom dia. A pergunta é quando ele citou a usina de Mauá ali, a minha pergunta é se ao contrário, se a usina de Tibagi, que ela fica para cima aqui de Telêmaco, não teve influência nesse cálculo dele da usina de Mauá. Que assim, com o barramento da usina de Tibagi, o pessoal fala que o rio tem nesse trecho Telêmaco-Tibagi secou. Tem um pouquinho de lógica, porque a barragem de Tibagi se não me engano, no paredão, né, 46, 47 metros. Então ele também tem que subir 46, 47 metros de água lá para transbordar. E daí depois aqui embaixo mais 87 metros para transbordar, para descer o rio abaixo, vamos dizer assim. Você tem alguma influência à represa acima, né? E tem um projeto para sair mais uma usina entre Telêmaco e Tibagi. Telêmaco acima um pouquinho aqui. Então vão ser três usinas. A pergunta é se vai comportar daí depois o rio e se vai ter espaço para isso. Se o represar ajuda ou se ele complica para o rio? Então, é muito bom a gente trazer essas informações aí para grandes conhecedores do cenário, né? Porque realmente, eu vou ser sincero com você, Pedro, me pegou de surpresa. A informação que eu tinha era de que Telêmaco Borba estava a montante de Mauá e, em função disso aí, fora da zona de, tanto fora da zona de remanso quanto fora da zona de regularização desses reservatórios aí. Mas agora, com essa tua informação, então, parece que existe uma regularização a montante do posto que nós estamos fazendo avaliação, e isso, de fato, compromete um pouco, né, para não dizer muito, essa nossa análise, né. Infelizmente, nós não temos muita experiência no Rio Tibagi, como é o caso do Rio Iguaçu, onde a gente tem, de fato, um sistema de previsão hidrometeorológica rodando aí há mais de 20 anos, né? E, sim, se existe uma regularização a montante ali do ponto onde nós estamos fazendo a nossa análise de secas, com certeza isso foi afetado pela regularização, pela operação do reservatório. O que me deixa um pouco chateado é o seguinte: nós não temos nenhum dado no Rio Tibagi uma série tão boa quanto essa de Telêmaco Borba. Então isso dificulta também a nossa forma de analisar a seca hidrológica no Rio Tibagi. Para isso a gente teria que passar por um procedimento aí de naturalização dessas vazões, que é muito mais demorado e difícil, com muito mais incerteza, do que, por exemplo, o que nós fizemos ali para Fernando da Vitória, que foi simplesmente pegar o dado de vazão da série histórica, né, e fazer análise estatística. Então, até te agradeço aí por trazer à tona essa informação dessa usina que eu realmente desconhecia. Como eu falei, não é da nossa expertise na parte hidrológica ali do Rio Tibagi ainda, né? E sim, isso daí influenciaria na nossa análise, com certeza. Ok, obrigado. Bom dia, pessoal.
Arlan, obrigado pela explanação, muito importante. Até peço que, se for possível, nós disponibilizarmos essa gravação aí para os profissionais em geral aí no estado, acho que é fundamental, né? Eu falando, primeira reunião que eu estou participando desse comitê, falando aqui como engenheiro florestal, eu penso também que o que me preocupa já há 12, 13 anos morando no Paraná é ver que, você mesmo falou, né, que não há uma preparação ainda para monitorar seca, mas para monitorar enchente, e isso não é só o CIMEPAR, eu acho que a Sanepar, como um todo, não tem feito investimentos para reflexos, para respostas a longo prazo, no sentido de conservação, no sentido de recarga, né, natural, proteção de solo, de nascentes, coisas assim. Eu acho que por aí estaria um caminho, né, para que os nossos rios, as nossas nascentes sejam mais resilientes, né, em relação a períodos de seca. Né? Bom, eu gostaria justamente de te ouvir, né, pode ser tua opinião como engenheiro, caso você não tenha dados, né, para passar. Como é que será que os órgãos públicos aí, o Sanepar, governo do estado como um todo, tem visto a questão de investimentos a longo prazo para tem gente que acredita, tem gente que não, mas, né, eu vou usar o termo aqui, mudanças climáticas, né, no sentido de a gente se adaptar, né, e se tornar mais resiliente na questão água aí para as próximas décadas, aí, ou a gente vai ficar a cada ano aí em situações de crise. Muito bem colocado, né, colega? A grande questão é que nós temos, infelizmente, o problema ele só é aprendido depois que a gente passa por ele. Né? Isso não é uma novidade nem nossa como estado, nem nossa como país. Né? Se a gente pega aqui o nosso vizinho mais próximo, São Paulo, e a gente tem uma grande experiência com eles, porque nós fazemos a gente tem um sistema que faz a previsão, a jusante do sistema Cantareira, né? E isso já veio como resposta à crise hídrica que se estabeleceu em São Paulo em 2014, 2015. Então, assim, os paulistas, eles tiveram como aprendizado ali na crise hídrica, eles viram a necessidade de fazer muito mais monitoramento, muito mais uso racional daquele recurso hídrico, e o sistema Cantareira tem uma similaridade muito interessante e importante com a região metropolitana de Curitiba, porque ambos estão na cabeceira de bacias pequenas, né? Estão na cabeceira de bacias e tem bacias de manancial pequenas, gera-se pouca vazão, pouca disponibilidade hídrica até chegar tanto no sistema Cantareira quanto aqui nos nossos reservatórios Iraí, Passaúna e Piraquaras. Então, assim, esse aprendizado ele vem depois da crise hídrica, isso é natural, e a própria Sanepar, até o próprio CIMEPAR, né? A gente tem aprendido muito com esse problema e eu acho muito difícil nós voltarmos aí no passado, em 2019, né? E chegar assim, vocês precisam implementar um sistema de monitoramento de secas porque um dia pode ocorrer uma seca. É muito complicado chegar assim, né? Tanto é que a gente teve uma grande resistência agora, né, por parte da própria Sanepar e tudo mais, em conseguir trazer esse tipo de percepção para eles, né, de que é necessário fazer investimentos pesados em monitoramento hidrometeorológico para a gente poder fazer, então, previsões, cenários e poder gerenciar melhor esse recurso hídrico. Né? Uma coisa é certa, se você não tem informação, você não tem como gerenciar o teu recurso. Então, começa por aí. Primeiro, a gente precisa ter uma plataforma, uma rede que permita fazer o reconhecimento desses recursos hídricos e entender qual que é, primeiro, a nossa disponibilidade hídrica em todos os mananciais da Sanepar e ver qual que é a vulnerabilidade e tudo mais. Então, esse convênio que ela firmou junto com o CIMEPAR, aí, que são 5 anos de projeto de trabalho justamente para isso, né, já vem aí com uma resposta muito importante à crise hídrica. É um primeiro passo aí para poder trazer a segurança operacional na matéria-prima deles, né? Agora, a minha percepção é de que tudo isso é um aprendizado. A seca, ela é um fenômeno de recorrência muito baixa aqui no estado do Paraná, né? Então, a última grande seca foi em 2006. Como eu falei naquela oportunidade, nós nem sequer fomos consultados, né? E o que nós podemos fazer agora é tirar um melhor proveito desse cenário que nós estamos vivendo nesse momento. E eu acredito que isso tem sido feito. Por exemplo, esse programa do monitor de secas, que vai agora começar a publicar os 3 estados do Sul, isso é uma coisa muito inovadora, né? Você pensa que antes só aparecia lá Nordeste
depois timidamente começou Minas Gerais, etc. E agora, de repente, tem os 3 estados do Sul ali. É como se você refizesse o conceito da seca no nosso país, né? Porque a gente está dizendo, não, no Sul também tem seca, né? E uma seca grave, que pode afetar milhões de pessoas. Então, esse é um primeiro passo. O segundo é, que nem você bem colocou, né? Essa questão da conservação dos mananciais e tudo mais. Me parece que a própria empresa de abastecimento teve essa percepção somente depois que ela viu que parou de chegar água nas suas captações. Porque até então, você tem água chegando, você não se preocupa com o problema. Parece que aquela matéria-prima ela é infinita e abundante, né? Então, nós tivemos alguns casos emblemáticos aí, como foi o caso da cidade de Medianeira, lá no oeste do estado, que praticamente secou o manancial. E aí, quando a gente vai entender o porquê que praticamente secou o manancial, a gente começa a ver, olha, mas a bacia que contribui para esse manancial tem 16 quilômetros quadrados. Então, é um negócio minúsculo, né? Não chove naqueles 16 quilômetros quadrados, sabe o que acontece, né? E pior do que isso, daqueles 16 quilômetros quadrados, a maior parte estava totalmente degradada. Então, além disso, se chove uma quantidade razoável de água, o que acontece? Aquilo provoca uma enchente no manancial, aquela água passa com uma onda de cheia e vai embora, né? Não promove infiltração e recarga dos aquíferos. Então, isso também veio à tona como um problema para a necessidade de conservar esses mananciais. Em resumo, eu acho que o momento do aprendizado é agora, é extrair o máximo desse processo de crise hídrica, é poder fazer o nosso melhor aí, tanto no monitoramento, também na modelagem e tudo mais. A gente fala no monitoramento, mas não é só monitoramento, a gente precisa estabelecer ferramentas para poder fazer previsões de longo prazo, que permitam que a gente identifique a seca com antecedência e permita também que, por exemplo, nós consigamos aí antecipar, né, um cenário desfavorável de chuvas pelo menos 3 meses adiante. Infelizmente, isso aí está na fronteira da tecnologia disponível para previsões hidrometeorológicas, né? Então, isso exige muito conhecimento científico, muito conhecimento técnico, e que a gente precisa de investimento também nessa área. E esse projeto aí da Sanepar, ele veio assim com uma coisa muito positiva nisso, né? Vai trazer conhecimento para a empresa de saneamento. E não só isso, né? Um dos grandes das grandes vantagens desse próprio projeto também é trazer uma manutenção da rede hidrometeorológica do estado. Então, a gente vai conseguir instalar muitos postos fluviométricos via projeto com a Sanepar, que vão permitir aí a nós, do CIMEPAR e do IAT, fazer um monitoramento melhor, entender melhor a nossa hidrologia. E tudo isso vem como uma construção, né? De novo, isso é o aprendizado, é a oportunidade que nós temos agora com a seca para poder construir. Não adianta a gente pensar que no passado, se a gente voltasse atrás, a gente ia prever a seca, ia ter feito melhor, etc., porque realmente eu não consigo imaginar dessa forma. Assim. Alguém chegando para mim no ano passado dizendo, olha, você vai ter que botar operacional um sistema de monitoramento da seca para poder enxergar esse processo aí quando vier o problema. Até hoje, se você pensa, né, por exemplo, a gente vai deixar operacional aqui um sistema de previsão e monitoramento da seca para o próximo evento raro que ocorrer. Né? Isso pode acontecer daqui 15, 16 anos, eu não sei se eu vou estar no CIMEPAR, mas mesmo assim a gente tem que estar botando isso operacional, investindo e trabalhando para se preparar para isso. Né? A prevenção ela sempre é mais difícil do que a remediação. Então, agora é hora da gente começar a ter essa percepção. Complementando aqui que o Peter colocou, eu procurei no Google aqui, a usina de Tibagi começou a ser construída em 2018 e iniciou a operação, na verdade, foi emitida a licença de operação em setembro de 2019, então é recente essa usina mesmo, por isso que talvez não tenha aí nos registros. Mas antes disso, talvez as séries aí que tenham, né, antes de 2018 ainda sirvam como vazão natural. A partir de agora já tem essa influência da regulação, né, da vazão. Isso aí. Não sei se eu respondi a pergunta aí de todo mundo. Uma coisa que me preocupa também, Bruno, acho que até queria externalizar essa preocupação com vocês, é que quando a gente fala no poço, né, a gente pensa no poço artesiano como a solução para a crise hídrica, né? Bom, primeiro que o poço ele custa relativamente caro, né? Uma coisa que é uma solução não é para muitos, né? É da ordem aí de
30, 45 mil reais para fazer um poço na região metropolitana de Curitiba. E outra coisa que me preocupa um pouco é porque você resolve o problema do abastecimento, mas você não resolve o problema do lançamento, né? Porque você vai continuar gerando a mesma quantidade de esgoto, talvez até mais, né? Em função aí da maior disponibilidade dessa água, né? E aquele esgoto, ele vai chegar no manancial, no corpo receptor, e ele precisa de pelo menos 10 vezes aquela vazão que você está lançando para manter a concentração aí num nível aceitável aí que permita o rio ser mantido na classe 2, etc. Então, assim, quando a gente fala no poço como sendo uma solução para o problema da crise hídrica, não é, né? Ele é uma solução emergencial, né? Ele é uma extração de um reservatório estratégico e que não resolve o problema do lançamento ainda, né? Não sei se vocês também têm essa mesma percepção que eu. Quando você fala num planejamento, né, de cidade, realmente você não pode contar isso daí como a solução principal. É justamente solução complementar, vamos dizer assim, né, para esse sistema de abastecimento. Ou talvez pontual, como ali até o Eleandro colocou, o município de Dois Vizinhos, né, tem essa questão, essa característica. Mas realmente ele tem que ser visto como estratégico e complementar a um sistema de abastecimento. Acredito que a gente também tem que melhorar o monitoramento de águas subterrâneas, né? Até mais do que as águas superficiais. Essa parceria aí com a Sanepar, acredito que vai melhorar o monitoramento das águas superficiais, mas em arrasto tem que vir aos poucos também esse trabalho conjunto aí dos órgãos para se monitorar mais as águas subterrâneas, né? Exato. E isso daí já é um aprendizado que a gente já vai começando a pegar, né? Assim, lógico, aqui no CIMEPAR nós não fazemos nenhum tipo de modelagem ou previsão subterrânea, né? Eu até tenho formação para isso, como engenheiro sanitarista ambiental, até estudei essa parte de águas subterrâneas e tudo mais, só que a gente não utiliza esse dado para fazer nossos modelos. A gente trabalha com modelos de previsão de cheia, basicamente, né? De repente, a gente está vendo esse problema aí e realmente, né? Quando você tem períodos muito longos aí de períodos sem chuva, né? Muito longos, você começa a ter a drenagem basicamente do aquífero, né? E aí é muito importante a gente ter essa capacidade aí de fazer predições, né? Na componente subterrânea. E agora, num cenário em que a gente começa a ter cada vez mais pressão nessa reserva subterrânea, né, que é o caso agora, que isso vai ser uma tendência aí nos próximos tempos, né, de fato a gente precisa ir atrás dessa informação também, né, ter o dado, a cota piezométrica dos poços, isso é uma novidade interessante para o CIMEPAR até. Está previsto ali no projeto que a gente cunhou o nome dele de Infohidro-Sanepar, né? Está previsto a gente ter a assimilação dos dados piezométricos deles também. Mas, no primeiro momento, a gente não faz a modelagem e a predição de curto e médio prazo de vazões de poços, por exemplo. E até isso daí já faz uma conexão, essa questão dos poços, com um assunto anterior aqui que foi colocado na Câmara, nessa comissão, que foi o aumento dos poços artesianos, né, na região de Curitiba, em todo o estado do Paraná. Até saiu uma matéria, eu acho que foi o conselheiro Abdel, né, da Geologia, que falou sobre as RTs que foram emitidas pelo CREA, referentes à execução de poços artesianos. Isso não bate com o número de outorgas ou declarações de outorgas que foram solicitadas pelo Estado, para o Estado do Paraná, né, que antes o Instituto das Águas fazia isso, agora o Instituto Água e Terra. Então, eu coloquei aqui até um assunto que foi uma parceria que já está em tramitação entre o Instituto e o CREA, também na área de fiscalização, não só na área de treinamento, capacitação, integração de dados, né, base de dados, mas também em fiscalização. Para justamente a gente melhorar a fiscalização, porque tem muito poço sendo executado que acaba não sendo monitorado, está fora do sistema, tanto do cadastro do Estado, poderia estar sendo utilizado, inclusive, para monitoramento, né? Então, essa parceria aí, talvez, até o final desse ano, a gente consiga concretizar e eu tenho certeza que vai ajudar ambos os órgãos, né? Com certeza. Até porque se você não faz
não passa pelo procedimento legal, você não tem a mínima noção de que aquele poço existe, ele está até sujeito a diversos tipos de contaminação, né? Não só a extração do recurso hídrico, mas tem também essa componente, né? Isso aí. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para o Arlan? Vou aproveitar a presença dele aqui. Eu só queria comentar, Bruno, que é super importante a Sanepar passar a se preocupar isso, que a Sanepar historicamente tinha sido muito resistente, né, à questão de investimentos, à questão de monitoramento, de pesquisa. Então agora creio que estamos no caminho, né, para que a geração de dados e planejar investimentos aconteça aí a contento. E concordo plenamente que nós temos que nos preocupar primeiro com as águas superficiais, né? Não é só a região metropolitana de Curitiba, a gente vê até nos próprios informativos do CREA, que vem no e-mail da gente toda semana, poços artesianos na região de Cascavel, Londrina, Maringá, né? É poço, isso a gente está falando dos legais, né? Fora o resto. Então é bem preocupante essa situação de excesso de perfuração de poços. Enquanto isso, né, os nossos recursos hídricos, nossas nascentes aí estão, né, do jeito que estão. Então a preocupação com os rios aí, os cursos d'água ela vem primeiro com certeza, né, em relação aos poços. Agradeço aí mais uma vez aí os teus dados. Beleza. Milena, será que é possível a gente fazer um informativo sobre um resumo aí da apresentação do Arlan? Não sei se é possível também colocar à disposição, né? Sim, a gente pode sim. Boa ideia. A Mariana já tinha me falado algo nesse sentido, para a gente fazer algum tipo de comunicação, até disponibilizar o link, mas aí a gente organiza a estrutura, né? Como divulgar essa informação, mas com certeza vai ser possível sim. Tá ok, daí eu posso ajudar aí também no roteirinho aí, se precisar. Então, acredito que é isso, né? Se nenhum mais conselheiro tem algum questionamento para o Arlan, a gente agradece mais uma vez a tua disponibilidade de tempo, né? A compartilhar seu conhecimento aí especializado nessa área. E, bom, a gente tem ainda a pauta aqui da comissão para finalizar, então você fica à vontade aí, se quiser, né, tiver outros compromissos, se quiser se retirar, fique à vontade. Então, beleza, eu até acho legal ali que esse lance do Tibagi me deixou intrigado, né? Ele veio em setembro de 2019, então ele não estava na nossa base de massas d'água ali na hora que a gente foi atualizado. Mas o lado positivo é que eu trouxe o estagiário aí para apresentação, o Gabriel. Então ele já tem essa tarefa hoje de atualizar essa base aí para incluir também o HE Tibagi aí nas nossas massas d'água e a gente não cometer essas incertezas novamente. Obrigado aí a todos pela participação, pela disponibilidade e ficamos à disposição aí para auxiliá-los em quaisquer dúvidas que possam surgir, sempre que a gente puder ajudar aí o CREA, estamos à disposição. Obrigada. Beleza. Obrigado, Arlan. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou pausar agora a gravação e vou começar de novo, só para separar o que foi o Arlan e continuar mais fácil.